Vamos ficar de pé então assim, irmãos, dar início ao nosso culto de louvor e gratidão, adoração ao nosso Deus, nesta manhã que o Senhor fez para nós. Amém? Glória a Deus. Já vi aqui o pastor Lourenço adentrar pelos portais desta igreja. Pastor Lourenço é uma bênção, Pai. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por este tempo, Senhor, de estarmos aqui nesta casa de oração para adorar-te. Obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos que já chegaram e por aqueles que estão a caminho desta casa de oração. Pedimos a tua proteção, Senhor, trá-los em paz. E nesta manhã, Senhor, recebe nosso culto de louvor e gratidão ao teu nome. Deita sobre nós as tuas bênçãos. Senhor amado, abençoa os teus filhos que estão enfermos. Também estenda as tuas mãos para curar, Senhor. Nós cremos no teu poder, Senhor. Pai, estenda as tuas mãos para operar maravilhas. Abençoa o teu filho que vai ministrar a tua palavra nesta manhã. Senhor, dá a ele a tua graça, unção. E, Senhor, usa com autoridade e poder, Senhor. Fala aos nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, para a tua eterna glória. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor esta manhã. Amém. Porque Ele é bendito. Bendito é teu nome, pois de ti toda a bênção vem, na abundância do teu amor. Bendito é teu nome. Bendito é teu nome, mesmo estando na escuridão e passando o deserto, então bendito é teu nome. Cada bênção que derramas torna-se em louvor. Se na escuridão me perder, então direi: bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome, bendito é o nome do Senhor. Bendito é teu glorioso nome. Bendito é teu nome, quando o sol brilha sobre mim e no mundo está tudo bem. Bendito é teu nome. Bendito é teu nome, quando passo por aflição e me pesa a adoração. Bendito é teu nome. Cada bênção que derramas torna-se em louvor. Se na escuridão me perder, então direi: bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome, bendito é o nome do Senhor. Bendito é teu glorioso nome. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome, bendito é o nome do Senhor. Bendito é teu glorioso nome. Pois tudo vem de ti e para ti voltará. Meu coração dirá: bendito é teu nome. Pois tudo vem de ti e para ti voltará. Meu coração dirá: bendito é teu nome. Cada bênção que derramas torna-se em louvor. Se na escuridão me perder, então direi: bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome, bendito é o nome do Senhor. Bendito é teu glorioso nome. Bendito é o nome.
Senhor. Bendito é o nome, bendito é o nome do Senhor. Bendito é teu glorioso nome. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome, bendito é o nome do Senhor. Bendito é teu glorioso nome. Bendito és tu, Senhor, nesta manhã. Todo louvor e toda a honra sejam para ti, Senhor. Grande és tu, Deus, grande és tu, exaltado sobre as nações. Amém. Estamos diante da santidade do Senhor. A palavra do Senhor diz: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, em cada momento, em cada dia, a sermos mais parecidos contigo, Senhor. Precisamos de ser mais parecidos contigo, Senhor. Quando olho tua santidade, ao contemplar tua caridade, quando tudo à minha volta é vago sem tua luz. Cá, Jesus. Quando sinto tua alegria em mim, quando o meu querer depende de ti, quando tudo à minha volta é vago sem tua luz, eu quero adorar, quero adorar. O meu alvo na vida é te adorar. Quero adorar, quero adorar. O meu alvo da vida é te adorar. Quando olho tua santidade, ao contemplar tua caridade, quando tudo à minha volta é vago sem tua luz, quando sinto tua alegria em mim, quando o meu querer depende de ti, quando tudo à minha volta é vago sem tua luz. Quero adorar, quero adorar, quero adorar. O meu alvo na vida é te adorar.
Adora a Deus nesta manhã. Ergue os teus braços para o céu. Diz a Deus o quanto tu o amas. Diz a Deus aquilo que Ele representa para ti. Agradece a Deus por tudo aquilo que Ele já tem feito na tua vida. Vamos tirar uns momentos para adorar o Senhor livremente nesta manhã. Queremos adorar só a ti, só a ti, só a ti. Nós queremos adorar-te só a ti, só a ti. Só tu és digno, Senhor. Só tu mereces, Senhor. Só tu és digno, sim tu és. Só tu és digno, sim tu és. Não há ninguém igual a ti, não há, não há, não há. Nós queremos adorar, nós queremos adorar-te, Senhor. Quero adorar, quero adorar. O meu alvo na vida é te adorar. Quero adorar, quero adorar. O meu alvo na vida é te adorar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que tu tens feito. Esta manhã, Senhor, nós estamos perante a mesa, a tua mesa, Deus, com estes símbolos que simbolizam o teu sangue, Jesus, e o teu corpo. O sangue que tu verteste, Jesus, naquela cruz, para a salvação da nossa vida, para a salvação da nossa alma. A tua palavra diz que tu és o Emanuel, o Deus conosco. Cristo, o nome mais alto. Não há outro igual. Não há outro maior do que Cristo. Cristo, nome mais alto, Salvador nosso, glorioso Senhor, Emmanuel, Deus
glorioso Senhor, Emmanuel, Deus é conosco, fonte de vida, Cordeiro de Deus, Emmanuel, seu nome é Emmanuel, seu nome é Emmanuel. Cristo, nome mais alto, Salvador nosso, glorioso Senhor, Emmanuel, Deus é conosco, fonte da vida, Cordeiro de Deus, Emmanuel, seu nome é Emmanuel, seu nome é Emmanuel. Apenas a igreja. Emmanuel, Emmanuel, seu nome é Emmanuel, 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 seu nome é Emmanuel. Amém. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Bem, irmãos, queremos dar um bem-vindo às nossas visitas. Dizer que temos a honra, o prazer, a felicidade, a alegria e tudo mais. Nosso coração salta de alegria pela presença do nosso querido pastor Lourenço, sua esposa, a irmã Irene, o filho também que acompanha, né? A família está aqui e para nós é uma alegria muito grande revê-los. Amém? Também está conosco lá da nossa missão, lá do Redondo, em Elvas, o Tiago e sua esposa, a irmã Raquel Loures, né? E estão conosco nesta manhã e é uma alegria muito grande também para nós. Mais uma vez temos conosco também, e vai ficar aqui por 2 meses, né? É o missionário Joel Simões. Ele é filho de portugueses, nascido ali na Alemanha, em Frankfurt, e está a conhecer as coisas boas aqui da terra, né? Teclados e coisas assim. Também temos conosco
Lá está, ali ao pé do nosso irmão Viola, nossos irmãos ali da Inglaterra que estão aqui a apresentar um material. Se não estou enganado, é David e Bob, não é isto? Estão conosco também nesta manhã. Ali estão os irmãos. E quem também nos visita, está cá pela primeira vez, faz favor de levantar assim o seu braço para que a gente possa dar um bem-vindo. Temos visitas, portanto, vamos dizer então às nossas visitas que estão muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos podem ficar sentados. Pastor Humberto, faz favor. Emmanuel, Deus conosco. Eu não sei se os irmãos já tiveram esse sentimento, eu creio que sim, mas é notório a presença do nosso Deus, do nosso Senhor, no nosso meio. Mas, irmãos, quando estamos na presença dEle, alguma coisa tem que acontecer. É impossível qualquer ser humano na presença do Senhor ficar indiferente. Obviamente que tem a possibilidade de não querer continuar com Ele, mas eu rogo ao Senhor que a oportunidade de estar na presença dEle redunde em nós continuarmos com Ele e segui-lo por onde quer que a nossa vida nos levar. Glória ao nome do Senhor. Mas, irmãos, eu convidava os irmãos a abrirem a palavra de Deus num texto que mais daqui a pouco vamos lê-lo outra vez. 1 Coríntios, capítulo 11, e vamos ler desde o versículo 23 até ao versículo 31. E nesta manhã, amados irmãos, eu gostava de partilhar com os irmãos acerca da nossa participação na ceia do Senhor. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao versículo 31, diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Glória ao nome do Senhor. Eu gostava de, no início da nossa meditação, fazer uma pergunta. Quantos de nós aqui que estão, hoje aqui, neste lugar, nunca receberam um convite? Eu sabia que a resposta ia ser esta. Todos nós alguma vez recebemos um convite. Há uns bons anos atrás, eu fiz um convite a uma linda menina. E perguntei-lhe: Cristina, queres casar comigo? E sabe, ela aceitou. E passados 22 anos de nós vivermos o resultado desse convite, apesar de termos descoberto coisas um no outro que não conhecíamos até àquela altura, coisas boas, coisas que não são tão agradáveis, apesar de nós termos modificado, principalmente eu, que quando casei com ela tinha muito cabelo e era preto,
Mas eu tenho dito, amor, tu és uma felizarda, não é? Porque tens vários homens num só. Vai mudando. Era mais magrinho, agora estou um bocadinho menos magrinho e por aí afora. Mas, amados irmãos, apesar destas mudanças todas que aconteceram na nossa vida, na nossa própria pessoa, apesar das descobertas que nós fizemos, sabe, ao fim de 22 anos, é a pessoa que eu tenho mais prazer de estar ao pé dela. É a minha esposa. E gostamos muito de estar um com o outro. No mesmo sentido, eu gostava que nós pensássemos que aquilo que nós hoje estamos aqui a fazer é resultado de um convite que o Senhor Jesus fez a cada um de nós. Querem cear a minha ceia? Querem tomar a minha ceia? E é nesse sentido que nós hoje estamos aqui, porque respondemos a esse convite e queremos estar na presença do Senhor e comungar uns com os outros e também com o Senhor, aceitando este convite e cumprindo este convite. Mas, amados irmãos, todos nós sabemos que quando somos convidados para algum lugar, nós temos uma compostura, adotamos uma compostura para estar nesse lugar e estar condignamente neste lugar. E, amados irmãos, nesta manhã eu gostava que nós pensássemos que todos os crentes que estão em condições de o fazer, eles devem participar na ceia do Senhor com a intenção de honrar e de respeitar solenemente a pessoa que nos convidou para estar aqui, que é Jesus Cristo. E nesta manhã, perante o texto que acabámos de ler, eu gostava como é que cada um de nós, como crentes, deve estar nesta reunião solene, nesta reunião que é um culto como outro qualquer, mas que tem este componente de solenidade, ao qual, amados irmãos, deixe-me dizer, nos tempos que estamos a viver, parece que não tem, ou tem perdido da nossa parte o tal respeito, a tal solenidade que nós devemos adotar quando estamos na presença de Deus e nesta situação que eu estou a falar. Então, amados irmãos, há algumas formas que nós, como crentes, devemos adotar para estar na presença de Deus. E nós vemos, logo no versículo 23, uma das situações que são principais, primordiais, para que nós estejamos, ou tenhamos aceito este convite e participemos desta atividade resultante deste convite. Paulo está a dizer, porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei. E uma das situações de como nós devemos estar na ceia do Senhor é precisamente esta, é uma situação de continuidade. Nós devemos perceber por que razão é que aqui estamos, assimilar o que é isto da ceia do Senhor, mas também devemos fazer com a intenção de passar, de transmitir aos outros aquilo que temos percebido da ceia do Senhor. E deixe-me já dizer, de início, eu quero que isto fique bem ciente e bem guardado na nossa mente. A ceia do Senhor é muito mais do que um ritual de uma religião. É muito mais que um ritual da nossa vida espiritual. A ceia do Senhor é alguma coisa que o Senhor instituiu para que nós tivéssemos a lembrança daquilo que Ele fez por nós, daquilo que Ele realizou por nós, não só por nós que estamos aqui, mas por toda a humanidade. Então, amados irmãos, Paulo diz que recebeu do Senhor, ele assimilou, mas ele não guardou só para si isso, ele passou, ele estava a ensinar. E as palavras no grego que são utilizadas neste texto, elas denotam que o português não consegue incutir nestas expressões, mas as palavras do grego dão mesmo esta ideia de continuidade, alguma coisa que não para, não fica estagnada quando chega. Ela é assimilada, mas depois é logo imediatamente para dar continuidade, e esta deve ser, da nossa parte, a compostura. Então, em primeiro lugar, nós temos que perceber qual é a origem da ceia do Senhor. E, amados irmãos, obviamente que ninguém pode passar alguma coisa que não conhece, que não assimilou. Ninguém pode passar alguma coisa que não tem. Ninguém pode falar de alguma coisa que não sabe, que não conhece. E Paulo
ele recebe esta informação, recebe esta noção, assimila esta noção e ela está a passar. Mas ele recebe esta informação de uma forma muito especial. Ele recebe diretamente do Senhor. E há eruditos, há estudiosos da palavra de Deus que dizem que isto é apenas uma expressão retórica, mas eu acredito porque o contexto da vida de Paulo tem várias situações que revelam que em determinadas alturas no ministério de Paulo o Senhor falou diretamente com ele. E temos várias situações em Atos capítulo 18, versículo 9 e 10, Atos capítulo 22, versículo 18 e por aí fora, vários textos em que o Senhor falou diretamente a ele. E nesta situação, ainda que acreditamos que Paulo, provavelmente, no contacto com os outros apóstolos, ele tenha ouvido daquilo que aconteceu naquela noite, em que o Senhor Jesus instituiu esta ordenança, esta cerimónia, mas a determinada altura o Senhor próprio lhe falou de como isto se processava e qual era a intenção. Então, logo à partida, amados irmãos, nós percebemos por aquilo que Paulo registra, inspirado pelo Espírito Santo, que esta instituição que nós estamos aqui não é uma invenção de homens, não é uma invenção de uma igreja, não é alguma coisa que a cristandade criou para ter uma cerimónia especial, mas é alguma coisa que o próprio Deus tem origem divina. E, amados irmãos, só à partida, quando nós percebemos que aquilo que nós estamos a fazer foi o próprio Deus que instituiu, então deve criar em nós um respeito, uma solenidade de uma dimensão que nos transcende no nosso relacionamento normal com as coisas. Em Mateus capítulo 22, versículo 21, os irmãos escusam de abrir, o Senhor Jesus está a falar, parece que não tem a ver com o contexto, mas eu gostava de ressaltar o princípio que ali está. É por causa do tributo que o povo devia pagar e os fariseus tentam apanhar o Senhor ali numa armadilha e perguntam, olha, é lícito nós pagarmos o tributo a César, que era o representante da potência que estava ali a subjugar Israel naquela altura. E neste debate que o Senhor tem com eles e a resposta magistral que o Senhor dá, a resposta que ele dá, ele pega na moeda, mostra a moeda, o que é que está aqui, e alguém responde, bom, está aí a esfinge, ou está a cara do César, e o Senhor Jesus responde, olha, dai a César o que é de César. Mas ele continua, e a Deus o que é de Deus. E, amados irmãos, nesta perspectiva, há coisas que às vezes nós deixamos, ou começamos a assimilar como sendo coisas dos homens. Mas neste caso específico da ceia do Senhor, é alguma coisa que é de Deus. E, amado irmão, à partida, eu devo me preparar constantemente para dar a Deus aquilo que é de Deus. E nesta manhã, pela graça do Senhor, nós novamente estamos aqui para dar a Ele aquilo que é dele. Amém. Glória ao nome do Senhor. Mas vejamos qual foi a ocasião da instituição do estabelecimento desta ordenança. Paulo diz que recebeu do Senhor. E ele depois passa a citar a situação em que isto começou. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Então há uma ocasião especial em que o Senhor, ou que é registado, qual é essa ocasião, qual é que é essa altura, qual é o acontecimento que está a se processar naquela altura. E nós percebemos pelo texto que foi na noite em que o Senhor Jesus foi traído. Venham comigo, por favor, João capítulo 13. Todos os 4 evangelistas falam acerca desta situação, mas eu gostava que, através do texto de João, os irmãos sabem, o Evangelho de João foi escrito para relevar, para demonstrar cabalmente a divindade do Senhor Jesus. Mas também revela, perante essa verdade, a resolução que os homens têm perante o conhecimento disso, que Ele é Deus. Nós vemos ao longo do Evangelho de João que alguns deles seguiram-no por causa daquilo que ele lhes podia dar, outros seguiam-no só para tentar apanhá-lo em alguma situação e começaram a criar um ódio, uma hostilidade contra o Senhor.
e outros seguiram porque foram chamados. E no final deste Evangelho, eles reiteram esse seguir e ficam firmes nesse seguir ao Senhor. E é por causa deles, amados irmãos, que nós estamos aqui também. Porque eles continuaram aquilo que o Senhor Jesus deu início. Mas, só para contextualizar, peço perdão. Então, no versículo 21 a versículo 26 do capítulo 13, nós vamos ler só para perceber bem a situação. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. A situação que Paulo está a relatar. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um dos discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez um sinal a este para que perguntasse quem era aquele a quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariote, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes? Falo depressa. Então, amados irmãos, só para nós percebermos o que é que estava aqui a acontecer, nós sabemos que isto foi uma refeição que o Senhor Jesus tomou, chamada a Última Páscoa. A partir deste momento, todo o processo, ou aliás, a partir desta altura, todo o processo do Senhor Jesus ir à cruz para redimir toda a humanidade estava em marcha. E, neste preciso momento, o Senhor Jesus revela que entre eles está alguém que o vai trair. Mas, irmãos, eu quando penso nisto, penso na longanimidade do meu Senhor para com a minha própria vida. O Senhor Jesus não foi apanhado de surpresa de Judas ser aquilo que ele era e fazer aquilo que ele fez. Ele sabia desde o início quem Judas era. Mas, irmãos, Deus sabe quem nós somos. Antes de nós termos existido, já Ele sabia quem nós éramos. Já sabia o que nós íamos fazer, o que íamos ter, o que íamos realizar, como íamos resolver as coisas. Ele sabia todas as coisas. Mas, amados irmãos, Deus trata connosco da forma longânima que só Ele pode fazer. E, amados irmãos, nós vemos nesta situação que para nós choca-nos. Eu sempre que leio isto choca-me. Como é que um homem que acompanhou o Senhor Jesus foi capaz de fazer isto? Mas, amados irmãos, mesmo assim, sabendo Jesus aquilo que ele ia fazer, ele foi longânimo com ele e deu-lhe até à última instância a oportunidade. E, amados irmãos, Deus faz sempre isto connosco. Deus faz sempre isto connosco. Ele não desiste uma única vez de nós. Se nós escolhermos outra situação, é simplesmente porque quisemos fazê-lo. Mas Ele sempre nos dá uma oportunidade para nós voltarmos ao lugar. Então, amados irmãos, nós percebemos que nesta situação de quando Jesus foi traído, nós temos vários tipos de pessoas. Temos um que, patentemente, nós percebemos que ele ia trair o Senhor Jesus. Ele assumiu essa situação por uma obstinação. No capítulo anterior, no versículo 6, nós vemos que ele era ladrão. João é a única evangelista que registra isto. Judas era ladrão, porque roubava o dinheiro que era do fundo comum dos discípulos. Mas também vemos depois os outros discípulos que eram também traidores, mas latentes. Então, amados irmãos, quando Paulo ressalta esta situação na noite em que o Senhor Jesus foi traído, nós encontramos ali o tipo de pessoas que nós podemos encontrar aqui também. E, amados irmãos, Deus nos guarde, porque nas situações de bênção e de alegria e satisfação da nossa vida, tudo vai bem. Tudo está bem. Nós vemos Pedro levantar o dedo lá do outro lado da mesa e vê lá aí quem é que é o fulano que vai trair o Senhor. Vê lá se tu sabes aí, João, porque João estava do outro lado. E, amados irmãos, nós vemos também em nós, ou melhor, vemos nestas pessoas representadas a nossa própria pessoa. Nós mais à frente vamos ver que Pedro, com aquele ímpeto que era particular dele, ele vai tomar uma atitude que é a atitude que nós às vezes tomamos também. Quando tudo está bem, ó Senhor, eu vou-te seguir até ao fim, dê o que der, ó Senhor, eu vou contigo até onde for, se é preciso morrer, eu morro contigo. Mas quando as coisas agudizam, a coisa muda completamente de figura.
então a nossa postura é completamente diferente. E, amados irmãos, os irmãos devem estar a perguntar, mas porquê é que ele está a falar isto em relação à Santa Ceia do Senhor? Mas, irmãos, porque muitas vezes o nosso comportamento, quando estamos perante os símbolos da Santa Ceia do Senhor, está mais ou menos entre estas duas situações. Olha, Judas obstinadamente disse, eu não quero participar desta comunhão. Apesar dele a ter tomado, mas ele assumiu, frontalmente levantou-se, saiu e foi fazer aquilo que ele tinha para fazer. E, amados irmãos, deixe-me dizer que, como pastor, muitas vezes quando nós estamos a distribuir os símbolos, nós nos apercebemos que há pessoas, há irmãos que recusam tomar os símbolos da Santa Ceia do Senhor. Cuidado. Cuidado, amados irmãos. Porque isso pode ser sinal de um afastamento da sua parte em relação ao Senhor. Porque se nós temos alguma coisa que o Espírito Santo nos fala ao nosso coração e que nós temos a noção que a nossa vida não está bem com o Senhor, em 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2, nós lemos que temos um advogado. João, ao escrever este texto, ele diz, filhinhos, eu escrevo-vos para que não pequeis. Mas se alguém pecar, porque é uma possibilidade que nós temos na nossa vida, nós queremos seguir o Senhor, mas por vezes nós fazemos coisas que não estão certas e o Espírito Santo imediatamente fala ao nosso coração e nos diz, olha, isso não está bem, então o que eu tenho que fazer imediatamente, porque o Espírito Santo me falou, é chegar aos pés do Senhor e dizer, Senhor, perdoa aquilo que eu fiz. Perdoa-me, Senhor. E nós sabemos pela palavra de Deus que Deus imediatamente nos perdoa por causa daquilo que o Senhor Jesus fez e por causa daquilo que Ele fez, nós hoje estamos a celebrar aquilo que estamos a celebrar. Porque aquilo que Ele fez perdoa os nossos pecados. Então, meus irmãos, quando eu vejo algum irmão a dizer eu não quero tomar a ceia do Senhor, é porque Deus já lhe falou que ele tem alguma coisa que não está bem. Então, irmão, por favor, resolva isso com o Senhor. Mas não tome essa postura de, Senhor, eu não quero. Mas, irmãos, porque nós podemos estar a palmilhar o caminho de sair. Os segundos exemplos que aparece lá Pedro, depois de Judas sair, e o Senhor Jesus diz, olha, eu vou para um lugar onde vocês não me podem acompanhar. E nenhum homem podia acompanhar o Senhor, porque ele era o único homem que podia fazer aquilo que ele foi fazer. Era o único homem inocente, o único homem que não tinha pecado, o único homem que tinha cumprido toda a lei de Deus. E nessa condição, ele ia a um caminho que ninguém podia fazer. E ele fê-lo por nós, amados irmãos. Ele fê-lo por cada um de nós. Ele estava a dizer aos seus discípulos, olha, não me podem seguir. Mas Pedro, o fanfarrão do Pedro, deu logo um salto. Senhor, por onde tu fores, eu vou contigo. Senhor, haja o que houver, se é para a morte, aqui estou eu, todo peito aberto para a morte. E o Senhor Jesus teve que o pôr na ordem. Disse, Pedro, onde eu vou tu não podes seguir. Não, Senhor, eu vou contigo, não há sítio nenhum que eu não vá contigo. E o Senhor teve que ir mais longe. E teve que dizer, olha Pedro, antes que o galo cante, tu vais-me trair 3 vezes. E, amados irmãos, aqui nós encontramos outro tipo de pessoa que nós também podemos estar incluídos. A palavra de Deus diz que aquele que está em pé, ou aquele que cuida estar em pé, o texto é este, aquele que cuida estar em pé, olhe ou tome atenção para que não caia. E esse texto encontra-se em João, capítulo 37, versículo 38. Olhe para que não caia. Peço perdão, não é essa a referência, tem a ver com Pedro. Amados irmãos, o nosso anfitrião para a sua ceia conhece cada um de nós, como estamos, como somos. Nesta cerimónia não pensemos que somos mais do que os outros. Mas, irmãos, o início desta cerimónia tem a ver com a comunhão. Tem a ver com nós estarmos nivelados, estarmos perante o Senhor, sabermos aquilo que somos e saber que o Senhor sabe quem nós somos, na condição em que nós estamos. E sabe, quando ele ao saber isto, não sabe no sentido de nos esmagar e dizer, seu malandro, como é que tu estás? Olha o que tu fizeste. Mas ele contente com o nosso coração, porque ele quer que, da situação em que nós estejamos, nós mudemos para a situação que ele quer que nós estejamos. Em Hebreus capítulo 4, versículo 13, não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar.
Então, amados irmãos, aquilo que eu tenho que assimilar da Santa Ceia do Senhor é que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele instituiu esta situação, esta ordenança. E nessa noite estava um conjunto de pessoas das quais eu me vejo representado. Mas, irmãos, que nós na presença do Senhor e perante estes símbolos não estejamos como sendo, sou espiritualmente, eu sou o maior. Porque nós sabemos, amados irmãos, perante Ele não temos dignidade alguma para estar aqui. Estamos por causa da sua graça e da sua misericórdia. Mas, amado irmão, também não há nada que tu tenhas feito que não possas chegar ao pé do Senhor e dizer: Senhor, perdoa aquilo que eu fiz. E se essa ação que tu tomaste, que o Senhor tem falado ao teu coração, implica um irmão teu, resolve isso com o teu irmão. Seja ele a tua esposa, ou o teu marido, ou o teu filho. Mas resolve isso com ele, para que a tua vida esteja bem, e participa desta cerimónia para a qual o Senhor te convidou. Mas então, como é que cada um de nós, estamos metidos nesta situação, como é que cada um de nós pode fazer, ou o que é que pode fazer para estar em condições para tomar a ceia do Senhor? Olha, no versículo 27 do nosso texto base, até ao versículo 32, nós encontramos que nós nos devemos aprimorar para estar na presença do Senhor. Quando nós vamos a algum evento importante, sempre temos o cuidado, nas condições normais de convivência, de nos aprimorar. Na nossa indumentária, na nossa conversação, no nosso comportamento. E normalmente este processo todo de nós nos aprimorarmos, começa imediatamente quando nos convidam. Quando alguém é convidado para um casamento, logo nós começamos a pensar: não tenho roupa para ir, tenho que ir comprar roupa, tenho que pensar depois como é que vou dar a prenda ao noivo. Começamos logo a pensar nessas situações todas. E, amados irmãos, quando nós vimos para a cerimónia da ceia do Senhor, nós devemos nos aprimorar logo a partir do momento que hoje sairmos daqui. Começamos logo a nos aprimorar. Próxima ceia, que é já no próximo domingo, eu tenho que estar como deve ser. E amanhã, outra vez, a mesma coisa. E por aí fora. Então, diariamente, eu devo me aprimorar para estar em condições, para estar na presença do Senhor. Em primeiro lugar, porque nós fomos convidados a estar nesta ceia. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele, comunhão, cearei com ele e depois ele comigo. Comunhão. O Senhor Jesus quer que nós tenhamos comunhão com Ele. Fomos convidados para esta comunhão. E, amados irmãos, eu devo primar desde o momento em que o Senhor Jesus me convidou e que eu aceitei o convite que Ele fez à minha vida, eu constantemente, diariamente, em todo momento, em toda a instância da minha vida, eu devo estar aprimorado para merecer estar nesta ação que resultou do seu convite, porque eu aceitei. Mas eu quero dizer nesta manhã, se temos alguém entre nós que ainda não aceitou este convite, o Senhor Jesus está hoje a convidar-te, porque Ele quer que tu também venhas para esta cerimónia. Ele também quer que tu pertenças a esta cerimónia. Ele também quer que tu usufruas das bênçãos que esta cerimónia demonstra que tu podes ter na tua vida. Jesus bate à porta da nossa vida. Nós permitimos que Ele entre e Ele agora quer ter esta comunhão e nós precisamos diariamente estar aprimorados para ela. Amado irmão, não pense que chegar aqui, eu tenho que me examinar. Chega aqui, no dia da ceia, faço uma oraçãozinha daquelas de fugida, que é com um joelho no chão e o outro em pé, que é para desatar logo a correr. Ó Senhor, olha, perdoa-me tudo o que eu fiz durante a semana, ou durante o mês, não, durante o ano inteiro, ou desde que eu nasci, perdoa-me isso tudo. E depois tomamos a ceia. Não estamos aprimorados. Mas, irmãos, porque quem faz isso logo no momento em que sair, volta à sua situação normal. Não houve mudança, não houve transformação.
Amados irmãos, nós devemos manter a nossa dignidade de sermos os convidados. A nossa dignidade de convidados. Venham comigo a Mateus capítulo 22. O Senhor Jesus contou uma história, uma parábola. E nós não vamos ler o texto porque é extenso, desde o versículo 2 até o versículo 13. Mas é a história de um rei que tem um filho para casar e fez os convites, como é normal, para chamar pessoas ao casamento. Mas os primeiros convidados, eles, ao receberem o convite, aquilo batia lá na agenda deles em atividades que eles tinham e todos eles recusaram ir ao casamento. E o rei ficou triste, como é óbvio, com essa situação. Então ele mandou os seus empregados irem por todo o lugar, porque a boda tinha que se realizar, obviamente. Então mandou os seus empregados por todas as ruas, ruelas, por todos os lugares, e trouxessem todas as pessoas que encontrassem para a boda. E, amados irmãos, eu vejo-me nessas pessoas que fui convidado. Estava sem areia nem beira, não tinha possibilidade de ser convidado, porque a minha vida não permitia isso, mas o Senhor convidou-me. E eu vim para a festa. E mantenho-me na festa. Mas sabe, quando eu vim para a festa, eu tive que deixar que Deus mudasse a minha vida e que me desse as condições ao longo do progresso e da continuidade de eu caminhar com Ele, que Ele me fosse dando as condições para eu ser transformado, para eu ser mudado. Eu sei que ainda estou muito aquém daquilo que Deus quer de mim, mas estamos todos num processo e nós devemos primar para que Deus trabalhe em nós e nós tenhamos a indumentária que Deus quer que nós tenhamos. Mas, irmãos, nós somos crentes em todo o lugar. Até quando estamos deitados e a ressonar, continuamos a ser crentes. Mas o rei, ao ir cumprimentar, como fazem os pais do noivo, ao ir cumprimentar os convidados, depara com um tal fulano completamente andrajoso, mal vestido, sujo, desrespeitando aquilo que estava a acontecer. E pega naquele homem e diz aos empregados: ponham-no lá fora. E nós podemos imaginar a cena deles agarrarem nele e pelos fundos das calças e mandarem-no fora. E a Bíblia diz que ele foi lançado nas trevas, onde há pranto e ranger de dentes. Mas, irmãos, quando eu sou chamado à presença do Senhor e eu aceito o convite, eu devo primar pela minha dignidade de continuar na presença dele. Quando eu tomo a santa ceia do Senhor, eu devo primar por estar na sua presença. O nosso texto diz para eu me examinar. Para eu examinar a minha vida. E, amados, esse exame não é no momento em que eu vou tomar a ceia, é um exame que eu devo fazer diariamente. Senhor, qual é a condição em que eu estou? Senhor, como é que eu reagi? Como é que eu vou responder a esta situação? Como é que eu me vou comportar nesta situação? Quando eu sou confrontado, quando os meus inimigos me tratam mal, quando eu me sinto mal, injustiçado, quando eu me sinto injustiçado, quando eu me sinto maltratado, como é que eu vou reagir, Senhor? Eu quero reagir de acordo com a vestimenta que eu preciso ter para estar na tua presença. No Salmo 139, versículo 23 e 24, o rei Davi dizia: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. O homem completo. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. O rei Davi, ele ia ao ponto de dizer: Senhor, alguma coisa que eu nem esteja apercebido, Senhor, revela esse caminho que não está correto segundo aquilo que tu pretendes para mim. Revela, Senhor, para que eu volte ao caminho eterno. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados. Quando eu reconheço, ou quando eu aceito aquilo que o Espírito Santo fala ao meu coração, então eu devo confessar os meus pecados. E veja o que é que o Senhor Jesus faz. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda a injustiça. Se a minha roupa em algum lugar está a ficar suja e eu não tenho condição para estar nas bodas para onde fui convidado, então eu devo chegar ao Senhor e dizer: Senhor, perdoa-me. E as minhas vestes vão ser limpas, porque Ele é fiel e justo. Mas, irmãos, se Ele nos admoesta, e o texto que nós lemos em Coríntios, se Ele nos admoesta, é porque Ele quer que nós continuemos a participar da sua ceia. Se Ele nos chama a atenção, é porque Ele quer que nós continuemos na sua presença em comunhão com Ele. E, amados irmãos, aceitemos de bom grado, ainda que isso nos doa. Se Ele nos admoesta, Senhor, obrigado, porque Tu estás a cuidar da minha vida e Tu queres que eu continue na Tua presença, usufruindo daquilo que Tu tens preparado para mim. Mas, amados irmãos, eu queria terminar que quando nós estamos na presença ou na ceia para celebrar a ceia do Senhor, nós devemos estar imbuídos, devemos estar encharcados da motivação para a qual a Santa Ceia do Senhor foi instituída. E voltemos ao nosso capítulo 11 e vejamos o versículo 26. E esta deve ser a nossa maior motivação. Obviamente que o pano de fundo será a honra e o respeito solene para com o nosso anfitrião, mas esta deve ser a nossa motivação, deve ser aquilo que nos traz a este lugar para celebrar esta cerimónia que hoje vamos fazer. O versículo 26 diz: porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor. A palavra que Paulo usa neste lugar é a palavra que em todo o Novo Testamento é usada para evangelizar. Eu não sei se os irmãos estavam apercebidos dessa situação, mas cada vez que nós estamos a celebrar a Santa Ceia do Senhor, nós estamos a anunciar que Jesus Cristo, Ele deixou o seu céu de glória. Ele veio viver entre nós como um homem, padecendo as agruras da vida humana em condições que qualquer um de nós nunca chegará a passar. Com uma grande diferença de todos os seres humanos, Ele não pecou. Na sua boca nunca se achou engano. Ele cumpriu integralmente o plano e a lei de Deus e a obra que Deus tinha terminado para a sua vida. E nessa condição, Ele assumiu a minha culpa, a culpa de cada um daqueles que aqui está, a culpa de cada um que vive neste planeta Terra. Assumiu essa culpa sobre Ele. Subiu àquela cruz, morreu, entregou a sua vida para que nós hoje pudéssemos ter vida e pudéssemos estar nesta festa gloriosa na sua presença. Mas, irmãos, a Santa Ceia do Senhor não é um mero ritual religioso. Não é um mero simbolismo, como defendia um dos pais da Reforma, o Zwinglio. Ele defendia, é só uma simbologia. Não, é muito mais do que isso. É uma ação evangelística em obediência ao Senhor. E quando nós o fazemos, amados irmãos, saiba, quando o irmão está a tomar o pão e a beber o cálice, ou o conteúdo do cálice, o irmão está a anunciar a dádiva maior que alguma vez a humanidade recebeu. A participação na ceia do Senhor tem de ser o ápice da comunhão notória entre a comunidade dos crentes e entre estes e o Senhor Jesus Cristo. Sabe que nesta altura, quando o Senhor Jesus foi traído, Ele também disse aos seus discípulos: o mundo vai-vos conhecer. Não é por causa dos eventos maravilhosos que vocês podem realizar. Não é por causa das pregações que vocês podem ter. Não é por causa da dimensão que a igreja vai ter. Não é por causa disto ou daquilo. É por causa do amor com que vocês se amarem. E, amados irmãos, quando nós estamos a participar destes símbolos, estamos a revelar, e tem que ser isso, a comunhão que nós temos uns com os outros. E esta comunhão só existe, não é um ritual, amados irmãos, só existe com o amor com que nós nos amamos. E nós vamos ser conhecidos por isso, não é por mais nada. Vamos ser conhecidos por isso. E, amados irmãos, quando a igreja não está a ser conhecida, então nós sabemos onde é que está o problema. E precisamos, diante do Senhor, dizer: Senhor, ajuda-me a eu fazer a minha parte, para que eu possa primar por esta comunhão resultante do amor que tu tens derramado no meu coração, o amor para com os meus irmãos. E desta comunhão que nós temos uns com os outros também mantermos a comunhão que temos contigo.
Mas, irmãos, não há possibilidade de eu ter comunhão com Deus se não tiver comunhão com o meu irmão. Não há possibilidade. E a Santa Ceia do Senhor revela isto da nossa parte. E também da nossa parte para com o Senhor. Mas eu gostava que nós falássemos muito rapidamente nos símbolos. O pão é o símbolo do corpo do Senhor, o qual foi ferido por cada um de nós. Ele lembra aquele corpo do Senhor que foi moído em nosso lugar. Mas, irmãos, o Senhor sofreu no seu corpo as feridas. Sofreu no seu corpo o rasgar da sua carne, daquele chicote. E, amados irmãos, cada chicotada que ele levava no seu corpo era para ser no meu. Porque eu merecia, ele não. A dor que ele sofreu era para eu ter sofrido. E eu não sofro porque ele sofreu em meu lugar. Pelas suas pisaduras, diz Isaías, nós fomos sarados. Fomos sarados da maior ferida que nós tínhamos, que era impossível ser curada, que era o pecado na nossa vida. Mas ele sarou. Pelo seu corpo, nós fomos sarados. Das pisaduras do seu corpo, nós fomos sarados. O outro símbolo que nós usamos é o vinho, ou seja, o conteúdo do cálice. E às vezes nós dizemos, o cálice é o símbolo do sangue do Senhor. Não, não é isso que a Bíblia diz. É o símbolo do Novo Testamento, da nova aliança feita através do sangue do Senhor. Houve uma primeira aliança que Deus fez com o povo através de Moisés. Ele disse que através daquele povo eles iriam anunciar quem Deus era. E fez uma aliança. E estas alianças tinham a ver... Eram alianças unilaterais. O Senhor faria sempre aquilo que ele determinava fazer. Obviamente que o apossar das bênçãos e das beatitudes que essa aliança traria dependia do povo ser obediente ou não. E nós sabemos que o povo não foi. Mas o Senhor fez esta aliança com o povo de Israel. E esta aliança foi selada com sangue de um animal. Mas quando veio a plenitude dos tempos, quando veio o tempo que Deus determinou, o seu Filho amado veio a este lugar, veio a esta terra, veio a esta humanidade. E a nova aliança que fez de todos nós, fez de todas as pessoas, de toda a língua, nação, de toda a raça, de todo o lugar, fez um povo para anunciar as bênçãos e as maravilhas do Senhor, que somos nós. Ele selou com o seu próprio sangue. E, amados irmãos, esta nova aliança, ela foi selada de uma vez por todas. A outra, constantemente, ela tinha que ser relembrada e repetida, porque era um pronúncio, era simplesmente um tipo daquilo que iria acontecer. Mas esta aliança, ela foi selada de uma vez por todas. E, amados irmãos, quando nós tomamos a Santa Ceia do Senhor, tomamos esse símbolo, estamos a anunciar que mais pessoas que não seguem o Senhor, que não fazem parte desta comunhão, elas podem vir a fazer, porque esta aliança que foi selada com o sangue do Senhor, ela perdura para todo o sempre. Glória ao santo nome do Senhor. Mas, irmãos, a participação na ceia do Senhor pela repartição dos símbolos declara, não um tributo. Mas, irmãos, nós não estamos a relembrar, não estamos a dar um tributo a alguém que morreu. Não é isso que o texto diz. O texto diz, em memória de mim. Não é um tributo, é uma homenagem com a pessoa presente, porque o nosso Senhor Jesus, Ele morreu, é verdade, mas ao terceiro dia ressuscitou. E, amados irmãos, Ele está aqui no nosso meio, e nós estamos na sua presença, na sua gloriosa presença. Amados irmãos, e quando o fazemos, estamos-lhe a prestar homenagem e dizer, Senhor, obrigado por aquilo que tu fizeste pela minha vida. Obrigado porque tu, ó Deus, tu subiste àquela cruz, Senhor. Tu deixaste que a tua carne fosse rasgada em meu lugar. Verteste o teu sangue para que eu fosse limpo dos meus pecados e agora pudesse estar novamente na presença de Deus. Mas ao mesmo tempo estamos a dizer a todos aqueles que estão à nossa volta que ainda há possibilidade para eles, porque aquele sacrifício feito foi feito de uma vez por todas. E a única coisa que nós precisamos agora de fazer é dizer, Senhor, eu aceito aquilo que tu fizeste por mim. E nós imediatamente fazemos parte da comunhão daqueles que estão na sua presença.
A participação na ceia do Senhor deve ser motivada pela honra solene e respeito por Jesus Cristo, que nos convidou, não como um mero rito ou atividade facultativa, de acordo com a nossa disponibilidade interior. Eu convidava a amada igreja a ficarmos de pé. Amados irmãos, eu não vou convidar ninguém a vir à frente, mas eu vou convidar a cada um de vós a pegar na vossa vida e levá-la ao altar do Senhor. E rogar ao Senhor no lugar onde está: Senhor, tal como o salmista disse, sonda o meu coração. Senhor, eu quero estar com as vestimentas diante de Ti. Sei que não sou digno, sei que não tenho possibilidade em mim próprio, mas sei que aquilo que Tu fizeste me torna digno. E sei que aquilo que Tu fizeste tem poder ainda hoje para me limpar, para me pôr nas condições que Tu queres que eu esteja. Então, amado irmão, por uns momentos, no teu próprio lugar, diante do Senhor. Olha, amado irmão, se há alguma coisa que tu precisas resolver com o teu irmão, olha, sai do teu lugar e vai resolver. Sai do teu lugar, dá um abraço, pede perdão, resolve a situação. Mas se há alguma coisa que tu tens com o Senhor, nesta hora, diante dEle, não estamos a olhar uns para os outros, não estamos a ver o que é que o outro está a dizer. É só nós e o Senhor. Vamos dizer: Senhor, sonda o meu coração, vê se nele há algum caminho mau e traz a minha vida novamente para o caminho eterno. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Queremos estar na Tua presença, Senhor, com a solenidade e com o respeito, Senhor Deus, com a honra que Tu mereces, Senhor. As nossas palavras humanas são tão diminutas, Senhor, para poder expressar, Senhor, aquilo que Tu mereces. A nossa palavra para agradecimento, Senhor, é tão pequena, tão limitada, Senhor, para, Senhor Deus, expressar, Senhor, aquilo que qualquer ser humano, Senhor, que Te segue, devia expressar. Deus amado, aquilo que Tu fizeste por nós, Senhor, por mais que nós tentemos descrever, Senhor, é muito superior a isso. Tu nos tiraste do lamaçal da nossa iniquidade, Tu nos tiraste, Senhor Deus, da fossa, Senhor Deus, dos nossos pecados, das nossas inimizades contigo, Senhor, e fizeste, Senhor Deus, isso sacrificialmente, Senhor. Tu que és o príncipe da vida, que és o Senhor de todas as coisas, que nada existe sem a Tua palavra e nada se mantém sem o Teu poder. Mas, Senhor, entregaste a Tua vida, Senhor. Deixaste que a Tua carne fosse rasgada, Senhor, para que a minha não fosse. Verteste o Teu sangue, Senhor Deus, sangue inocente, Senhor. Sangue que tem poder para me libertar, para me limpar, para me perdoar, para me tornar limpo diante de Deus. De modo que eu agora posso entrar com toda a ousadia na presença do Deus Altíssimo. Por aquilo que Tu fizeste, Senhor. Pela Tua carne Tu abriste um novo e vivo caminho, Senhor. Caminho que nunca mais se fechará, Senhor Deus, até que Tu venhas, Deus. Até que Tu nos chames para a Tua glória e que Tu encerres, Senhor Deus, este período da história da humanidade, Senhor. Deus, queremos nesta compostura diante de Ti celebrar, Senhor Deus, esta ceia, Senhor, motivados, Senhor Deus, por anunciarmos este glorioso feito, Senhor, que Tu, Senhor, fizeste movido pelo Teu amor, em prol desta humanidade que se afastava ou que se afastou de Ti, Senhor. Pai, queremos estar dignos diante de Ti, Senhor. Queremos estar dignos diante de Ti, Senhor. E queremos que essa dignidade em nós, Senhor, que não é nossa, mas que provém de Ti, Senhor, ela unicamente faça uma coisa: glorifique o Teu nome. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.
Meus irmãos, ainda de pé, fiquemos perante, mais uma vez, o texto sagrado. E não vou reforçar a leitura, posto que ela foi, e não quero anular, porque assino por baixo, como se dizer-se, corroboro na exatidão do texto e na explicação. Mas convidaria os irmãos da Igreja do Senhor a abrirem no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 22, a começar no verso 15. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versos 15, diz: E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai e repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vida até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhes, dizendo: Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Nosso Deus que estás nos céus, nós te louvamos pela bondade deste gesto, pela tua misericórdia, quando tens vindo ao nosso encontro morrendo por nós na cruz do Calvário. Mas, Senhor, a morte e a sepultura não te puderam reter, tu tens ressuscitado. E agora queremos anunciar estas boas novas, queremos dizer que tu és o Deus presente, és o Deus vivo, és o Deus que estás conosco, és o Deus que nos capacita, que nos ajuda, que nos convida a estar nas bodas, Senhor. Deus, nós queremos nesta manhã honrar o teu nome. Queremos, Deus, que tu toques cada vida, que tu operes este milagre de comunhão, de fraternidade, uns com os outros e, acima de tudo, contigo, Senhor. Pai, faz isto em cada um de nós. Nós te agradecemos isto em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar e um após um, irmão, e leva ao Senhor a sua gratidão pelo que Ele tem feito. Amém. Obrigado, Deus. Aleluia. Glória ao teu nome, meu Pai. Este é o teu povo. Esta é a tua igreja. O teu sangue. Abençoa os teus filhinhos aqui, Senhor. E nós juntos levantamos ao nosso Rei, ao nosso Jesus, a nossa adoração e ao nosso Senhor. Em nome de Jesus. Glória ao teu nome, Deus.
Glorificado seja o teu nome, ó Deus. Exaltado seja para sempre. Aleluia. Glória, glória ao Pai. Glória ao Pai. Glória a Deus. Aleluia. Glória seja dada ao teu grande nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que me deixas faltar no nosso momento. Mesmo pouco que seja, Senhor, mas tu dás sempre qualquer coisa, Senhor. Dás sempre momentos melhores da nossa vida, Senhor. Tu nunca nos deixas aparados, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Tu te entregas no teu altar da divina graça para a honra, glória e a tua adoração. Amém. Glória ao teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quando
quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos, se nós a ti confessar e seguirmos na sua luz, na tua luz, tu não somente perdoas, mas purifica também, Jesus. Aleluia, purifica sim de todo pecado. Que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Graças a Deus. Ficou alguém porventura sem participar dos símbolos? Pode ser que por um lapso nosso, sim, temos ali um irmão que está a operar a câmera. Aleluia. Eu penso. Feche os seus olhos então, curve a sua cabeça. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por este tempo de reflexão. Obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, Senhor. Obrigado a Deus porque o Senhor tem nos alcançado com a Tua graça e a Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Uma palavra esclarecedora, uma palavra que vem de encontro aos nossos corações. E que, Senhor, Tu possas nos ajudar a cada dia a viver, ó Deus, de maneira condigna ao convite. Sim, Senhor, com as nossas vestes lavadas no sangue do Teu Filho, vestes que nos torna aptos a sentarmos à mesa com o Senhor. Pai querido, ajuda-nos como igreja a marcar a diferença nesta sociedade em que vivemos e dá-nos mais da Tua graça a cada dia. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, para a Tua eterna glória. Amém, Senhor. Nós vamos levantar agora as nossas ofertas, irmãos, e os nossos dízimos para a obra do Senhor, lembrando aos irmãos que a segunda oferta é para a missão. Nós temos as nossas promessas de fé, portanto, nós levantamos uma segunda oferta, onde as promessas de fé são ali depositadas. Portanto, vamos levantar as nossas ofertas ao Senhor. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o
seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, este sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, fiquemos de pé, irmãos. Mais que a neve, sim, este sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, este sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aplauda ao Senhor, aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. 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 O seu sangue nos lavou, nos lava,
de todo pecado. Amém. A nova revista deste mês, revista Novas da Alegria, já encontra-se ali na nossa livraria. E o tema é a Páscoa, a esperança. Ainda há esperança para o mundo, irmãos. Ainda há esperança para o perdido. Há esperança. Amém? E nós somos os portadores desta esperança. Há esperança, vendo para além do fim. Quando todos dizem não há jeito, nós apresentamos Jesus. Amém? Graças a Deus. Portanto, a revista Novas da Alegria, revista Mulher Criativa e a palavra para hoje ainda temos ali na nossa livraria. Irmãos, os associados da Seda, queremos informar, a convocatória já está fixada lá no quadro, os irmãos já receberam também, e aqueles que ainda não receberam, faz favor de levantá-la ali no hall de entrada, com o nosso irmão João Ludovico. Mas a nossa Assembleia Geral da Seda será no sábado, dia 23 de março, pelas 15 horas, aqui na nossa igreja. Amém, irmãos? Glória ao nome do Senhor. Eu quero convidar aqui o pastor Lourenço. Pastor Lourenço, faz favor. Venha cá dar umas palavrinhas à igreja e também nos despedir com oração. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Muita paz, meus amados. Que oportunidade tão bela eu tenho mais uma vez de ver aqueles que não esquecemos. Faz favor. Peço desculpas aqui, é porque há um carro, é um Honda, a matrícula é 9377CM, está ali a estorvar a pessoa que quer sair, tá bem? Faz favor, se tacar alguém. Glória a Deus. Estava a dizer que é uma grande oportunidade que eu tenho de estar convosco. Quero-vos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aquele que, sendo rico, se fez pobre, para que nós sejamos ricos. Aquele que, sendo santo, se fez pecador, para nós sermos santos. Aquele que se fez maldito, sendo bendito, se fez maldito por nós, para que nós sejamos todos benditos. Glória ao Senhor. Irmãos, não temos esquecido a vocês. 20 anos nesta igreja foram para nós como 20 dias ou nem tanto. Que o Senhor ricamente vos abençoe. Estamos orando todos os dias, não só por esta igreja, mas muito dedicadamente por esta igreja. Estamos bem, fomos para o pé dos nossos filhos, têm-nos tratado muito bem, mas nós também não estamos tratados, penso eu que também não estamos tratados mal a eles. Mas estamos bem, mas não esqueçamos. Ainda uma noite desta estava na cama, claro, mas acordado, e estava relembrando este tempo de trabalho, sobretudo o trabalho dos lares, não esquecendo o outro, mas não esquecendo deste trabalho. E digo, Senhor, toda a honra, toda a glória, só para Ti, mas obrigado por aquelas irmãs que dedicaram a sua vida a evangelizar aqueles que já poucos podem vir à casa do Senhor, ou talvez nenhuns. Irmãos, que o Senhor nos ajude a trabalhar enquanto é tempo. Aleluia. E orai por nós, continue a orar e nós continuamos também a orar por vós. Vamos agora orar ao Senhor, a agradecer aquele que tudo fez bem, para que nós estejamos bem também. Glória ao Senhor. Meu querido Jesus, muito obrigado, Senhor. Adoramos o Teu nome, damos-te graças. Tu pagastes um preço tão alto, tão sublime, tão valioso, Senhor. Obrigado pela Tua igreja neste lugar. Obrigado pelos Teus servos, por cada irmão, por cada irmã. Ajuda e abençoa, Senhor.
e glorifica o teu grande nome através de cada filhinho teu. Glória ao teu nome. Abençoa também o pastor Paulo Branco com a sua família também, Senhor, e a cada filhinho teu, Pai. E agora leva-nos na tua paz, no teu amor, na tua graça, e ajuda-nos a ser fiéis até ao fim, a guardar a tua palavra, a prevalecer, Senhor, nos teus caminhos e fazendo a tua vontade. Pai, tudo para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe, meus amados. Aleluia. Oh, não.